o Ronaldo, Uhum. que é um dos jogadores mais representativos da história da seleção brasileira e do Sim. Brasil, né? E pro mundo. Ele tenta se candidatar e ele desiste. Uhum. Ele desiste porque o sistema não permite que um cara como o Ronaldo tente. Ninguém quis nem ouvi-lo. Então, se o Ronaldo quis tentar entrar nesse sistema para minimamente buscar algo novo e não consegue, quem é a gente, né? Quem são os jornalistas? Quem são as pessoas com poder de influência menor perto de algo que tá tão engessado há tanto tempo? Carta FC, uma produção Carta Capital. Amigos e amigas de Carta Capital, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de Carta FC, o primeiro podcast de Carta Capital dedicado ao esporte. Eu sou Leonardo Miazzo, editor do site da revista Carta Capital, e nesta edição do nosso podcast tenho o prazer de receber em nossa redação em São Paulo Luana Maluf das transmissões de futebol do Amazon Prime Video, Luana Maluf de Qual é o Gol, do Band Esporte Clube, Luana Maluf de Passa Bola, uma página de grande sucesso em diversas plataformas nas redes sociais. Seja muito bem-vinda à nossa redação. Tudo bem, Luana? Obrigada, tudo ótimo. E você? Olá para quem está assistindo a gente de casa ou de qualquer lugar. É uma honra estar aqui, né? Por ser convidada da Carta Capital, eu tô chique. Luana, o Carta FC é uma oportunidade de, a partir do que acontece em campo, refletir sobre tantos aspectos que são impactados diretamente ou indiretamente pelo futebol. E a gente vai passar por vários desses temas, mas eu queria começar falando um pouco da sua trajetória, porque a sua trajetória mostra bem essa transformação no modo de transmitir futebol no Brasil e no modo de produzir conteúdo sobre futebol. Você está em uma plataforma de streaming, está na TV aberta, está nas redes sociais. Como tem sido esse processo de conciliar tantas frentes de produção de conteúdo? É uma loucura, né? Às vezes eu falo, nossa, são tantos empregos. Mas é que assim, eu comecei muito cedo. Então, com 13 anos, eu criei meu primeiro blog de futebol. E eu escrevia sozinha, assim, coisas... Me sentia super jornalista, uma criança, nossa, agora todo mundo vai me ler. E eu escrevia, cara, sobre Clube dos 13, a história do futebol, fazia análise dos clubes. Eu já trazia isso em mim muito por conta da minha família, do meu pai, que sempre teve essa coisa do incentivo dentro de casa ao futebol. Então, eu acho que desde cedo eu já ia por esse caminho do esporte de alguma forma. Quando eu fui crescendo e eu fui vivendo a arquibancada, né? Eu sou cria de arquibancada, enfim, da arquibancada ainda quando era arquibancada raiz, né? Sentar no cimento e comer amendoim. Eu fui me aproximando do universo como um todo, mas de fato a minha vida vira um emprego, o futebol vira um emprego na minha vida, quando o meu caminho cruza com o da ESPN. Há muitos anos, tinha um projeto dentro da ESPN no site que chamava ESPN FC. Que era um projeto muito legal e que eu acho uma pena que as pessoas leiam tão pouco hoje em dia, porque muito diferentemente do que a gente vive hoje de, era do TikTok ou do Instagram, que ou você prende a pessoa nos primeiros 3 segundos ou simplesmente não assistem mais o seu vídeo, então você tem que usar clickbait, você tem que arrumar um jeito de prender a pessoa ali. O texto era um momento em que as pessoas tinham uma imersão. Você senta e você está em contato com o autor de alguma forma, né? E foi um projeto que, como eram vários times, vários jornalistas e várias pessoas escrevendo sobre aqueles times, era um modo de lançar pessoas para o mundo. Então, é um projeto que o Jean Oddi e o Fábio Chiorino encabeçavam ali, né? E que eles davam oportunidade para muita gente jovem. Então, muita gente que hoje está no mercado de trabalho do jornalismo esportivo esteve no ESPN FC em algum momento. E a minha vida começa ali. Então, não tinha meu rosto, era só a minha escrita. Só que eu começo a perceber que as coisas mudam quando eu vou ao estádio e as pessoas me param na rua pra falar do que eu escrevia. E aí, naquele momento eu falei, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Tô pedindo pra tirar foto comigo por causa de um texto que eu escrevi, porque a gente fazia os textos e a ESPN convidava a gente pra mandar um vídeo pro bate-bola, pra discussão. Durante a semana a gente ia lá discutir. E aí eu comecei a aparecer na TV e entrar nesse mundo, né? E muito nova, mulher, a gente sabe que o futebol é um ambiente que predomina, que os homens predominam ali de alguma forma, que eles dominam. Então, já muito cedo eu sentava ali na bancada da ESPN com vários caras muito mais velhos do que eu e tinha esse ímpeto da discussão, né, de fazer parte desse universo. E a partir daí as coisas realmente caminham. Eu não fico só na ESPN, o ESPN FC acaba depois de alguns anos ali e eu decido, de fato, andar com as minhas próprias pernas, assim. Eu começo a fazer um canal no YouTube de análise de futebol e naquela época tinha muito pouco, né? Eu tô falando do YouTube lá atrás, no começo. Eu não lembro de abrir o YouTube pra fazer uma análise e ter outras mulheres ali, sabe? Pô,
tem o meu canal fazendo análise de futebol, mas tem outros também de outras mulheres. Não tinha. Tanto que eu participava muito de outros canais com homens, né, o tempo todo. E hoje a gente já vê que isso não é mais uma realidade. Tem muita mulher produzindo conteúdo, tem muita mulher jornalista na linha de frente do futebol, que me deixa muito feliz. E aí as coisas caminham, né? A internet vai evoluindo, o Instagram explode, aparece o TikTok e a gente tem que se adaptando. Eu acho que na minha essência, nada muda. Eu tenho as minhas crenças do futebol, minhas crenças de linha editorial do que eu gosto mais e do que deve ser feito, mas também tenho a consciência de que nos dias atuais e na modernidade e com a juventude, o que interessa a juventude, a gente tem que se adaptar um pouco à linguagem, né? Então eu acho que o meu processo aí de entrada foi um pouco esse. E agora, falando especificamente das redes sociais, é um desafio complexo, porque você trata de um tema que desperta muita paixão, que engaja muito, e as redes sociais já são espaços propensos a lapsos de falta de civilidade, para dizer o mínimo. Completamente. Como tem sido lidar com esse processo, sendo mulher, tratando de futebol? Repito, um tema que desperta tanta paixão, opiniões tão acaloradas. Foi muito difícil no começo. Eu acho que é uma questão de adaptação e hoje em dia é muita terapia, pra ser muito honesta, assim. Claro, tem gente que vai lá e te xinga com o próprio rosto? Tem. Mas a maioria das pessoas que estão ali, elas realmente se escondem. É um fake, é uma foto que é de um desenho, alguma coisa. Então eu de fato tive um pouco de dificuldade, assim. Eu chorei muito já falei, não vou continuar, não preciso passar por isso. Eu falo, eu estudei pra isso. Não, acho que eu não tenho porquê, né? E hoje em dia não, porque eu enxergo de um modo que a gente continuar fazendo esse trabalho é resistência. Então eles não querem que a gente esteja ali, muitos homens, né? Então o famoso, vai lavar louça, vai se preocupar com outra coisa, vai limpar a casa, que eu falo, olha o nível de machismo que a gente vive, sabe, em 2025. Então é um combate a isso. Então, E você percebe uma diferença entre as plataformas, do TikTok pro Twitter, por percebo exemplo? claramente. O TikTok ele é uma plataforma mais jovem, assim, né? Então, às vezes, tem muita coisa infantil ali nos comentários. O Twitter, eu falo que não tem como, né? É o esgoto do esgoto da internet. Acho que tem o movimento, principalmente depois da venda do Twitter, e do perfil de pessoas que utilizam o Twitter, a disseminação de fake news e tudo mais. Tudo isso contribui muito para o crescimento desse público. Então, essa bolha cresce, essas pessoas se sentem livres para dizerem o que elas quiserem, e a gente que sofre com isso. Claro, tem esse lado todo ruim, mas também tem um lado muito bom da rede social, de visibilidade, de criar uma comunidade, das pessoas que estão ali para te acompanhar e te apoiar. E eu, de fato, me apego a esse lado, assim. Tem um lado ruim? Tem, mas o quanto a gente dá voz para as pessoas que querem atacar a gente versus as pessoas que apoiam a gente, né? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer bastante. Luana, eu quero continuar nesse assunto redes sociais, mas falar especificamente do Passabola, porque certamente muitos de vocês já conhecem, produz conteúdos muito legais sobre futebol feminino, e depois de décadas e décadas de letargia, CBF, as federações estaduais, a mídia, a torcida de uma forma geral, passaram a olhar de forma diferente para o futebol feminino. E nós temos visto isso em campo. Ainda há muito a evoluir, Claro. mas nós temos visto jogos com estádios lotados, o que há 10 anos poderia parecer impossível, e nós temos visto isso no Brasil também. Queria ouvir um pouco de você que acompanhou esse processo de crescimento do futebol feminino. Em que momento nós estamos e quais são os principais desafios para assegurar que esse crescimento seja sustentável e seja duradouro aqui no Brasil? A gente tá na curva de crescimento, né? Então, assim, tem uma margem muito grande para crescer e eu acho que o parâmetro é sempre olhar para fora do país. Para países que investem de fato e com atenção no futebol feminino, porque, claro, a gente dá atenção, teve uma virada de chave pós-Copa do Mundo de 2019, a Copa da França. Eu estava lá, tá? Eu posso garantir. A cobertura era feita exclusivamente por mulheres. Era uma quantidade absurda de mulheres, assim, de forma independente, tentando cobrir aquela Copa. O que a gente já viu na última Copa, né, da Austrália e Nova Zelândia, já foi uma diferença grande. Já tinham equipes completas, assim. Os grandes veículos mandaram realmente equipes com uma dedicação ali diária na cobertura. Então essa curva de crescimento ela existe pra mim porque precisa de mais esforço. Precisa de um esforço em relação ao calendário, porque não adianta a gente colocar as transmissões na TV, mas os jogos continuarem sendo em horários que a torcida não consegue estar presente. Precisa de um esforço dos clubes, então tudo bem. Muitos dos clubes decidiram ter o futebol feminino profissional porque tem a obrigação da Conmebol por conta do masculino, mas a partir do momento que isso acontece e que você já tem o profissional dentro do seu clube,
qual é o processo que você faz interno para dar estrutura para a modalidade crescer? Porque eu posso pegar, beleza, o masculino continua são e salvo ali podendo jogar a competição, mas eu deixo o feminino escanteado dentro do meu clube. Não faz sentido. Então, quando a gente olha para um projeto como o do Corinthians, por exemplo, ele, para mim, é o topo que a gente tem que olhar. Todos os outros clubes do Brasil precisam olhar para o Corinthians e falar, é aqui que a gente quer chegar. Um clube que paga jogadoras com um salário decente para a modalidade, então, assim, perto do que a gente se acostumou em muito clube profissional, que, assim, as jogadoras não tinham ajuda de custo, por exemplo. E estamos falando de tempos atuais. O Corinthians não. Um problema muito sério que o futebol feminino enfrenta é contratos curtos. Então, eu tô aqui, tenho a minha jogadora, desempenhou um bom papel, mas eu fiz um contrato de 1 ano, porque eu não quero me prender àquela jogadora. Na janela seguinte, ela vai embora. Isso é uma coisa que o Corinthians se preocupa um pouco mais, faz contratos um pouco mais longos. Então, eu acho que é um processo que, assim, a gente tá muito no começo, é importante falar isso. O futebol feminino foi proibido durante muito tempo no nosso país e é recente. Então, esse desenvolvimento, ele depende muito do investimento, da boa vontade dos clubes, porque a gente precisa trabalhar desde a base até o profissional. Isso, é isso que eu ia dizer, né? É importante que esse projeto esteja alicerçado na formação de novas jogadoras, né? Exato. Porque as categorias de base são no futebol masculino, no Brasil especialmente, em que jogadores são vendidos com 16, com 17 anos, as categorias de base são cada vez mais valorizadas pelos grandes clubes no futebol masculino. E é importante que isso aconteça também no futebol feminino para que justamente se viabilize esse crescimento sustentável no longo prazo, né? Que não seja um voo de galinha do futebol feminino. E que olhando de uma forma mais crítica, assim, nos tempos que a gente vive hoje, antigamente, as jogadoras que fizeram bastante história na seleção brasileira são jogadoras que não tiveram base, né? Não tiveram o fundamento ali desde criança que os meninos têm. Muitas das meninas jogavam futebol na rua, na várzea e cresceram jogando em times masculinos. Hoje em dia o que acontece é, muitas das meninas muito talentosas que se destacam muito cedo aqui no Brasil vão embora do país porque vão procurar uma estrutura melhor, o que é completamente compreensível. Então, uma jogadora que sai daqui para jogar nos Estados Unidos e que já aconteceu de uma jogadora brasileira optar por representar a seleção americana porque deu estrutura, deu trabalho para a família. Então, são movimentos que a gente precisa evitar e com isso a gente só evita tendo essa base aqui no Brasil. Eu falo tranquilamente que o nosso berço de ouro do Brasil é o Centro Olímpico. As nossas grandes craques saíram de lá e é um projeto muito vencedor. Então, é realmente um olhar mais preocupado. Mas a gente precisa de mais. Não adianta ter só o Centro Olímpico para fazer isso. E a gente tem, a Cris saiu do Centro Olímpico, a Tamires saiu do Centro Olímpico, Andressa Alves, várias jogadoras passaram por lá. A gente precisa de mais, que os clubes tenham esse olhar também de estrutura para desenvolver a jogadora. Porque no fim é um pensamento, se você parar para pensar no futuro, é investimento. Essa jogadora, se você desenvolvê-la bem, fizer um bom contrato, ela jogar no seu profissional, assim como um jogador, ela vai voltar, porque ela é um ativo do clube. Você vai conseguir vender para fora. E a gente já tem visto brasileiras quebrando recordes nos últimos anos de venda. Então, a gente tem vendido jogadoras a um preço excelente para o exterior. E isso tem que continuar acontecendo. Mas é isso, é uma roda que a gente sempre para naquele lugar que, assim, principalmente homens que não acompanham o futebol feminino falam o seguinte: ninguém consegue assistir um jogo dessa qualidade. Só que como você melhora a qualidade do seu jogo se você não fizer desde o começo o ciclo para isso evoluir? Então, é realmente uma roda que para girar todo mundo precisa contribuir de alguma forma. Sim, e se nós estamos mantendo essa discussão neste momento aqui, é porque o futebol é um espaço ainda eminentemente machista. E o futebol não existe à parte da sociedade, ele é uma representação do que acontece em aspectos mais amplos da sociedade. Com certeza. Então a necessidade de enfrentar o machismo em tantos campos do país também se manifesta no futebol. E os estádios também são espaços muito hostis para determinados grupos de pessoas, para mulheres, para pessoas LGBT. Queria ouvir um pouco da sua experiência pessoal, Lana, você que tem essa experiência de viver a arquibancada desde muito cedo e acompanhar um processo de evolução ao longo desses anos, mas ainda muito longe daquele ponto que nós temos de atingir em algum momento. Queria ouvir um pouco da sua trajetória como torcedora de estádio. O que você notou ao longo desse período? Eu vejo uma evolução na presença feminina dentro do estádio. Quando eu era criança que eu ia ao estádio, e meu pai, que já era cria de estádio também, é muito emblemático pra mim que a frase que eu sempre escutava antes de sair de casa era que eu não podia ir de short, né? Então, a roupa, a forma como eu vestia era essencial pra eu poder ir com ele ao estádio. E tudo bem, óbvio, eu olho pra ele e falo, nossa, pai, era muito machista isso. Mas na cabeça dele, ele estava me protegendo do ambiente machista que me esperava. E era. Então, se eu era uma criança, uma adolescente em desenvolvimento, que o meu corpo se desenvolvendo, eu ia de short pro estádio,
era tenebroso. E eu falo tranquilamente, a fila de entrada era proposital, assim, a liberdade que os homens tinham pra te encoxar e te encostar e te chamar. Então, assim, você tá passando do outro lado da rua, tinha um cara subiando te chamando. Era muito desconfortável. Hoje, eu acho que com a presença em massa feminina das mulheres dentro do estádio e a evolução da sociedade, né? Então, as pessoas expondo as pessoas que fazem isso, existiu um movimento de quem fazia isso fez, opa, não posso mais fazer isso de forma deliberada. Então, acho que nesse sentido, houve uma evolução, me sinto muito mais confortável indo ao estádio de short, como tiver. Se tiver calor, eu vou com uma roupa de calor. Não tem essa questão, eu não vou de moletom como eu ia quando eu era criança. Mas ainda é um ambiente muito hostil para as minorias. E várias delas. E principalmente para LGBT. Isso, assim, a gente tá muito distante do ideal. Muito. Eu falo porque as torcidas organizadas, elas têm como se fosse regras, né, que precisam ser seguidas. E eu cansei de ver, em organizada, eles dividindo os meninos mais jovens para passar pela arquibancada pedindo para homens tirarem brinco, tirarem alargador, algum colar que ofendesse a postura da organizada, porque para eles aquilo era feminino. E assim, então você não pode se vestir do jeito que você quer para assistir ao time que você ama, porque você não se encaixa no que uma torcida organizada acredita que você deveria ser. Eu acho um absurdo, mas isso acontece com frequência. E o futebol feminino quebra isso. Porque Sim. o futebol feminino é um ambiente em que as famílias vão, as mulheres vão com toda a tranquilidade do mundo. Você olha para a arquibancada do feminino, é família, é mulher, LGBT, um monte. Então, assim, como a gente consegue, né, construir desde o início, no ambiente que é do futebol feminino, uma arquibancada tão confortável. E eu falo isso não só aqui no Brasil, tá? Recentemente, na Liga Inglesa, eles estavam testando a venda de cerveja na arquibancada, que é uma coisa que não tem, né? Na Premier League, se você vai lá pra beber durante um estádio, você precisa descer e você só pode beber no bar, né? Na parte de lanchonete, que você não tem acesso à arquibancada. Então, ou você assiste o jogo, ou você bebe. Ou você bebe no intervalo. Então, no intervalo desce aquela quantidade absurda de homens pra tomar cerveja e tal. No feminino, por conta da postura da torcida, eles estão fazendo testes nos jogos de vender a cerveja na arquibancada. Porque eles consideram que o público que frequenta o futebol feminino não tá lá pra brigar, não tá lá pra causar, tá lá pra simplesmente viver a emoção do jogo e apoiar o clube. Isso é muito legal e eu queria aproveitar essa menção que você faz à Premier League, porque você teve experiência de acompanhar jogos em vários países, trabalhando ou como torcedora de futebol. Você percebe essa hostilidade, o mesmo grau de hostilidade que percebe no Brasil em relação às mulheres, em relação aos LGBTs, também em outros países, ou existe uma diferença marcante no caso brasileiro? Acho que alguns países são mais evoluídos nesse sentido, tá? A Espanha foi um país muito legal de viver experiências... Que é um exemplo para o futebol feminino em várias Exato, áreas, né? Exatamente. Então, por exemplo, o jogo do Barcelona, feminino, eu juro, eu fico até arrepiada em lembrar, porque foi impressionante. Assim, não só por quebrar recorde de público, por ver um Camp Nou lotado pra torcer pras meninas, mas porque não era só aquele público do futebol feminino, né, que se sente confortável. Era o público que torce para o clube Barcelona. Então, eram vários homens, eram torcidas, tinha batuque. E assim, no meio antes do ônibus chegar, né, que a torcida se reúne do lado de fora, vários torcedores e torcedoras com bandeiras LGBT, com causas ali muito explícitas. Então, nesse sentido, voltado para a mulher e para esse tipo de minoria, eu acho que a Espanha me surpreendeu. A gente poderia falar aqui horas sobre os casos de racismo na Espanha, que claro. são muito graves, e que aí a gente vai entrar num outro tipo de discussão, mas nesse sentido, em relação ao desenvolvimento do futebol feminino e da mulher sendo uma figura representativa, eu acho que eles estão à frente. Na Inglaterra, eu já vi o oposto. Dentro de campo e desenvolvimento do clube, eles estão muito à frente. Acho que é exemplo ali, número 1, de patrocínio, investimento, preocupação e disputa, né? É um campeonato que você vê os times disputando em alto nível. Mas, ao mesmo tempo, indo ao estádio na Premier League, em jogos masculinos, eu nunca vi tanto homem na minha vida. Então, no Brasil, ainda, desço na arquibancada, no intervalo, tem muita mulher. Gente, na Inglaterra, a gente fez um vídeo. Tava eu e a Lê, a gente filmou, no intervalo, a gente subiu o celular, não tinha uma mulher. Era assim, não tinha nem espaço pra andar, era só homem. Então, e eu ainda acho que na Inglaterra, por ter tido toda a questão dos hooligans e como a cultura do futebol se estabeleceu no país, as mulheres ainda se sentem um pouco mais inseguras, né?
e recentemente, agora quando teve a Copa do Mundo, a Euro, na verdade, saiu uma pesquisa do aumento de agressão das mulheres em dias de jogos da seleção inglesa. E esse é um aspecto muito importante porque muitas mulheres têm medo do futebol no país. Uhum. Porque elas sabem que talvez em casa elas tenham um problema muito sério de agressão. Então eu acho que cada país tem a sua peculiaridade, mas o Brasil precisa de fato evoluir bastante. Luana, breves parênteses aqui para trazer de volta a discussão para o Brasil. Você é cria de arquibancada, você já disse isso. Eu imagino que você tenha começado a torcer pelo Palmeiras num período em que o clube Terrível. era um período de vacas magras no Palmeiras, Nossa bem Senhora. diferente do atual. E aí, nesses últimos anos, o Palmeiras se consolidou como um dos principais clubes, disputando praticamente todos os títulos, ganhando muitos deles, títulos importantes. E ainda assim é uma torcida, não sei, é uma impressão que eu tenho acompanhando o futebol, talvez seja a torcida mais difícil de se satisfazer no futebol brasileiro, porque mesmo nessa era de grandes conquistas do Palmeiras, há muitas reclamações, há muitos anos há uma ala da torcida que, por exemplo, pede a demissão do técnico Abel Ferreira. Não tem o menor De cabimento. tudo que ele conquistou. Falei muito sobre isso também num episódio anterior do nosso podcast com o Luiz Gonzaga Beluso, a turma do amendoim, Sim. que continua presente. Quando a gente pensa na questão histórica, eu acho que tem muito a ver com a veia do torcedor palmeirense, né? Aquela coisa da família, então é um amor que passa de pai para filho, tem muito a questão dos imigrantes italianos e como isso se forma, né? A corneta, né? Os italianos têm muito isso, então a turma do amendoim, e eram muitas pessoas mais velhas até, às vezes, que ficavam ali cornetando na orelha do Felipão. Eu acho que tem muito essa questão. O que eu acho que aconteceu como movimento? Isso virou uma coisa extrema. Então, era uma coisa engraçadinha até ali, né? A turma do amendoim brincavam muito com isso. Mas, no todo, era uma torcida que já sofreu muito. O palmeirense passou por situações terríveis, né? Não só por ter caído 2 vezes na sua história, mas por ter passado por, assim, uma década muito ruim, mais de uma década, né? De times muito ruins, de contratações que não foram bem. Então, assim, eu sou de uma geração que eu só sofri. A minha infância e minha adolescência foram períodos terríveis. Eu sou de 94, então eu sou cria do Tetra. Depois disso, quando o Palmeiras ganha a Libertadores, eu sou uma criança, eu não tenho lembrança disso. A partir do anos 2000, é um sofrimento diário torcer pro Palmeiras. O Palmeiras, assim, eu só sofria na escola, brigava com os São Paulinos, principalmente, que viveram grandes glórias naquele período, né? E aí o que eu acho que acontece? Apesar disso, o Palmeiras sempre teve uma torcida que abraçava muito o clube. Então abraçava dentro do Palestra Itália, depois abraçava dentro do Pacaembu, quando o Palestra foi reformado. Mas a torcida vivia aquilo, né? A Série B, vamos carregar o time, uma torcida sofrida. É no sofrimento, mas a gente tá ali sempre e nunca vai abandonar esse time. Jamais. Agora, quando a gente começa a pensar num Palmeiras que entra numa era extremamente vitoriosa, a mais vitoriosa da história do clube, tendo uma arena à sua disposição que cobra muito caro os ingressos, então o público muda imediatamente, o que era a turma do amendoim que ficava atrás do banco reclamando do time, ganha uma dimensão absurda. Com as redes sociais e o Twitter, que já tem esse perfil, vira uma coisa, assim, que eu não consigo entender. Eu tento combater esse tipo de comportamento, porque pra mim não existe um clube que tá em alto nível. Estamos em 2025, de 2015 para cá, o Palmeiras compete na linha de frente do futebol brasileiro todos os anos. Eu não consigo entender como parte da torcida consegue criticar isso. Um projeto vencedor de um time que tem estrutura de clube europeu, que paga em dia seus jogadores, que faz boas contratações, que vende jovens todo ano pro exterior a valores recordes. Então, assim, eu fico pensando de fato o que acontece com esse movimento. Mas eu acho que tem uma piora, por conta da elitização e por conta de como vira essa bolha barulhenta da internet que nunca tá satisfeita com nada, né? Porque pra quem vive o futebol e acompanha com amor, todo clube tem altos e baixos. Um clube que é vencedor, em algum momento ele não tá tão bem assim. Agora, o Abel Ferreira, que é um treinador que chega debaixo de desconfiança, porque ele não era a primeira opção do Palmeiras, né? Então, um técnico desconhecido, que todo mundo fala, o que vai ser dele? E ele vem e ele faz o que ele fez, a carreira dele, enfim, ela é escrita dentro do Palmeiras. E ele chega né? logo depois da demissão do Luxemburgo, Exato, né? Em 2020. Exato. Então, ele entra num momento que, assim, ele muda a história pra sempre.
E aí quando vira fora Abel, porque o time não tem desempenhado o futebol que desempenhava há algum tempo, calma lá. Tem vários outros olhares pra isso. Tem o olhar de um time emocionalmente cansado, jogadores que não estão performando o que performaram antes, jogadores que foram embora, a espinha dorsal do time foi desfeita e quem chegou pra contribuir, jogadores que foram contratados e não responderam de fato dentro de campo como deveriam. Então eu não entro nesse discurso do fora Abel ou o Palmeiras não é mais o mesmo. Eu acho terrível, inclusive. Acho que vira um perfil de torcida mal acostumada. Completamente mal acostumada. Não, acompanhar o Twitter do Palmeiras em dia de jogos é realmente uma tarefa. De saúde mental. E eu não sou palmeirense e até eu me incomodo com isso. Você mencionou a elitização do futebol e acho que a gente pode entrar nesse tema, mas antes disso eu quero tratar rapidamente dessa emergência das SAFs, porque vários clubes gigantes do Brasil aderiram a esse modelo ou consideram aderir a esse modelo. Paradoxalmente ou não, Flamengo e Palmeiras, que são os dois principais times de futebol dos últimos anos, da última década no Brasil, resistem a isso e mantêm esse modelo associativo. Na torcida do Palmeiras, essa discussão existe sobre apoiar um movimento em direção a uma SAF, ou até por essa característica um pouco particular da torcida do Palmeiras, existe também uma resistência dos torcedores em geral a esse modelo? Eu nunca vi nenhum torcedor levantar uma possibilidade sobre SAF também no Palmeiras. E eu acho que seria muito difícil mesmo. Até porque, e a gente olha os movimentos da SAF, e cada uma tem sua particularidade, Sim, né? Então, claro. eu vou usar um exemplo agora, que é o Atlético de Minas, que tem se tornado uma grande força no estado, por exemplo. É um projeto muito cuidadoso, de desenvolvimento mesmo, de uma comunidade pequena, de um time, assim, histórico, antigo, mas que é um desenvolvimento a longo prazo. Então, de comprar uma pousada e fazer um CT, de tentar, vai jogar a Série B agora, então de reformar o seu estádio para conseguir receber 6 mil torcedores. Acho que tem certos cuidados, né, de SAFs em times menores para conseguir auxiliar nisso. E a gente tem, por exemplo, o exemplo do Botafogo, que vai ao seu ápice de alegria, né, que loucura, apogeu, aquela coisa toda, e aí vira a chavinha em um mês, porque o cara leva os melhores jogadores embora, né? O Textor parece não se importar com o futuro do clube, a forma como ele faz o mercado, a busca por um treinador para começar a temporada é muito esquisita. Então, o Palmeiras, sendo sustentável da forma como é hoje, tendo conseguido... E assim, um clube que sofreu, tá? Financeiramente. Sim. A gente sabe o que o Paulo Nobre fez aqui na virada de chave ali, que em 2014 é a salvação do Palmeiras, né? É um movimento que o Palmeiras sendo sustentável e conseguindo manter a sua base muito forte. É um time que tem uma ideologia muito certa do que quer ser. Então, você não é à toa que jogadores muito novos, né, são vendidos ao preço que são, porque de fato existe esse desenvolvimento que alimenta o clube financeiramente. Então, existe um cuidado muito grande com o desenvolvimento da base, existe esse cuidado de ser sempre um time competitivo para ganhar premiações, conseguir fazer caixa e vender jogadores também, obviamente. Então, acho que é uma discussão que dentro do Palmeiras talvez demore um pouco para aparecer. E eu acho que essa discussão sobre as SAFs tem tudo a ver com esse debate sobre o processo de elitização no futebol, porque aderir a uma SAF, tornar-se uma SAF é muito mais do que uma mudança burocrática. Sim. Muda-se a lógica sob a qual o clube será administrado. E você, como cria de arquibancada, pode falar muito bem sobre essa questão da elitização, porque evidentemente os grandes clubes brasileiros passaram nos últimos anos por um processo de modernização na gestão. Mesmo esses que resistem à SAF passaram por esse processo. Palmeiras Sim. é um exemplo, Flamengo é outro bom exemplo disso. Agora, atrelado a isso, nós vimos sim um processo de mudança no perfil do público que frequenta os estádios. O acesso ao futebol ficou muito caro, Sim. a produtos, mas também ao próprio estádio. Então, torcedores que costumavam assistir a praticamente todos os jogos nos anos 80, 90, começo dos anos 2000, foram retirados dos estádios. É paradoxal porque hoje esses grandes clubes têm boas médias de público, Palmeiras é um exemplo, mas o perfil do público mudou e eu queria ouvir um pouco a sua avaliação sobre isso, como alguém que acompanha de perto esse processo, né? O perfil muda e muda a atmosfera do estádio, principalmente, porque quando você tem essa mudança, essa elitização, e são pessoas apenas com dinheiro, e quando eu falo com dinheiro, tem que ter dinheiro mesmo, sabe por quê? Eu vou dar o exemplo mais recente. Palmeiras e São Paulo, né, pela semifinal do Paulista. O ingresso no Gol Sul, que não é o setor mais caro do estádio, R$360. Pensa que vai um pai com 2 filhos, se quiser, com a família inteira, um pai e um filho, a mãe com as crianças ou a família completa. Você vai deixar o quê? R$1.500 pra ir num jogo de futebol? E aí tem que almoçar, tem que comprar pipoca, tem que...
que tipo de futebol a gente quer entregar? Como a gente quer formar as nossas crianças? Porque, de fato, quando viram hoje e falam, as crianças gostam de futebol europeu porque elas jogam FIFA e preferem o jogador que tem no videogame. Não é porque elas preferem o jogador que tem no videogame, porque quando eu era criança, também tinham grandes times na Europa. Eu também jogava videogame. Mas o meu pai podia levantar num domingo, a gente almoçar, e ele me levar no estádio com o ingresso a R$ 10. Eu ia na porta do Palestra Itália, comprava meu ingresso e entrava. Hoje não, você precisa de um planejamento. Ir ao estádio virou uma coisa que é um desejo de consumo. Uhum. E isso mudou diretamente o público, e tanto que você pode ver essa diferença, por exemplo, quando o Pacaembu ainda não tinha sido reformado, e algum time grande mandava um jogo no Pacaembu, o público que frequentava o Pacaembu não era o público que ia no Allianz Parque, por exemplo. O público que vai na Arena Barueri, quando o Palmeiras não joga no Allianz, não é o público do Allianz. E esse público apaixonado, esse público que frequentou os estádios na época mais raiz, é um público que foi expulso dos estádios. Então deveria existir uma preocupação, e sempre há uma promessa quando um presidente vai se eleger, de que vamos fazer mais ingressos acessíveis. Vão ter um setor acessível. E não tem. Chega no fim da conta lá e fala, a conta tem que fechar, a arena custa caro, ter um time competitivo custa caro, que a própria lei ela já usou esse argumento, né? Ter um time competitivo custa caro, se você quer um time que vai ganhar títulos, tem que pagar por isso. Mas quando você tá num jogo decisivo e o seu estádio não canta, você também vai pagar por isso, porque talvez seu time seja eliminado porque você não conseguiu fazer pressão o suficiente. Eu sendo cria de arquibancada, eu sei que torcida muda jogo. Completamente. Você carrega o time quando o time não tem mais energia. Então, quando você tem uma torcida muito elitizada, mal acostumada, que seu time toma um gol, essa torcida morre, como você reage? Então, eu acho que, de fato, isso prejudicou bastante a forma como o estádio pulsa hoje em dia. Então, são algumas situações que eu conseguiria citar, assim, de cabeça, que eu realmente vi o estádio pulsar novamente. Mas você ser um time que vive na elite, né, de títulos e apresentações dentro de campo, sem estar numa seca, tendo ingressos muito caros, de fato vai ser muito difícil você conseguir mobilizar a sua torcida para além da exigência do time ter que jogar bem todo jogo, sabe? Sim. E você citou o Pacaembu, acho que nada mais ilustrativo dessa discussão do que o fato de terem demolido justamente o tobogã. Exato. Que era o setor mais popular do estádio, ingressos mais baratos, e era um setor muito legal de acompanhar os jogos. Luana, um tema que a gente tem trazido aqui para os nossos programas é justamente o da torcida organizada, porque no Brasil é uma discussão muito apaixonada, né? Então você tem basicamente dois lados. Tem os que defendem a torcida organizada e tem os que acreditam que a torcida organizada não tem sequer o direito de existir. E de fato houve muitos problemas ao longo desses anos, mas toda a generalização é muito complicada de fazer. Concordo. Como você vê, acompanhando no estádio durante tantos anos, uma torcida organizada extremamente mobilizada como a do Palmeiras, mas não limitando-se a do Palmeiras, como você vê essa discussão no Brasil sobre a situação das torcidas organizadas? Pensando exclusivamente na festa e no desempenho do time dentro de campo, tendo a torcida ali, sem a torcida organizada, os estádios virariam jogo de tênis. Sendo muito honesta. Porque é a torcida organizada que se mobiliza para conseguir montar faixa, para montar mosaico, 3D, para cantar. De alguma forma, é a torcida organizada que consegue fazer com que o estádio inteiro cante num só tom, quando necessário. Então, de fato, não tem como, hoje, você fazer o seu estádio pulsar sem uma torcida organizada. Eles vivem por isso. A vida deles, diária, é o clube, né? Eles abdicam de milhões de coisas da vida deles, e eu não tô falando da parte particular de como é o funcionamento das torcidas organizadas extra-campo. Eu tô falando da festa dentro do estádio. Ali, sem a torcida organizada, não existe. E eu posso te falar porque quando a torcida organizada já foi banida, ou quando a torcida decide fazer um protesto e não cantar, o estádio morre. Nós vamos nos encaminhando aqui para o encerramento do podcast, mas eu queria trazer como último tema a discussão para dentro de campo, porque nós estamos aqui há basicamente um ano da próxima Copa do Mundo, e nós chegamos a essa Copa de 2026 com muitas frustrações acumuladas, diria que desde 2006 é frustração atrás de frustração para o torcedor da seleção brasileira, e claro, ao longo de todos esses programas, nós temos discutido também o fato de o país precisar recuperar a seleção brasileira e até a camisa da seleção brasileira, que se tornou símbolo, por exemplo, de manifestações da extrema-direita.
Então, ainda estamos nesse processo de reaproximar o torcedor da seleção brasileira. E há um longo caminho pela frente. São tantas as pessoas que não têm ainda condições ou não criam coragem suficiente para tirar a camisa amarela do armário, vestir a camisa amarela e sair na rua. Num episódio anterior falamos com o Jean Oddi e ele mencionou o fato de que muitos optam por comprar uma camisa azul, por exemplo, Sim. a não ser associado a uma pessoa de extrema direita, por exemplo. E nós nos aproximamos agora de uma Copa do Mundo. Como você tem visto essa questão, essa tentativa de recuperar um símbolo nacional, que é a camisa da seleção brasileira de futebol, e que foi apropriada por um movimento de extrema direita nessa última década, e dentro de campo, quais são as suas expectativas para a seleção brasileira nessa próxima Copa do Mundo? Primeiro sobre a apropriação, né? Foi triste, acho que quando todo mundo percebeu que a camisa da seleção, a amarela, que é muito representativa para a maior seleção do mundo, vira um símbolo de algo tão prejudicial, assim, né, para o nosso país. E aí eu tô falando exclusivamente da minha opinião. Eu não tenho camisa amarela em casa. E não... Quando eu lembro quando as camisas começaram a ser vendidas e tudo, chegou um período que a camisa azul, como disse o Jean, esgotou. Porque as pessoas que torcem pela seleção brasileira não queriam se relacionar o fato de vão achar que eu tô do lado errado da minha luta, né? Então hoje, o que eu acho que aconteceu? Quando o Lula é eleito, e que tem a festa na rua, a Paulista fica cheia, eu vi um movimento da esquerda de vamos aproveitar esse momento para pegar a camisa de volta pra gente. A bandeira também é nossa, a camisa também é nossa. Então eu vi muita gente usando a camisa e falando, é isso, é nossa de novo. Só que ficou tão associado ao movimento da direita, que hoje se você olha pra alguém na rua atravessando, você vê a camisa do Brasil, você fala, é alguém que apoia a extrema direita. Então eu acho que é um processo muito longo, que ele só é possível se de fato pessoas muito representativas de minorias, de causas importantes, atletas da seleção brasileira se relacionaram com o movimento da extrema-direita. Isso é um problema. Então, quando atletas que têm um perfil de liderança dentro de uma seleção que não vence há muito tempo, mas que, quando você tem uma seleção que fica muito tempo na espera do título mundial, você se apega ao quê? Aos seus ídolos. Quando os ídolos da seleção, alguns deles, passam a representar um movimento, aí acabou, né? De fato, tomaram a seleção para aquele lugar. Então, a seleção acaba perdendo essa simpatia, essa alegria que tinha do futebol alegre, dos jogadores que realmente encantaram o mundo. Então, hoje, eu acho que a gente vai levar um tempo ainda para recuperar essa camisa. Talvez a Copa seja fundamental para isso. Então, tendo a Copa, tendo personalidades importantes de movimentos de minoria que são representativos para o Brasil, aparecendo com a camisa para torcer pela seleção, talvez isso deixe de inibir o público de comprar a camisa amarela. E aí, de fato, vire uma coisa que é mais orgânica. Porque, de resto, eu não vejo muito caminho, assim. Acho que foi um movimento muito complicado, de muita apropriação. E é de um momento que a gente viveu que foi de muita guerra, né, no país, assim, de ou você é uma coisa ou você é outra. A gente não tem como estar do mesmo lado. E além disso, a própria CBF não dá subsídios suficientes para que alguém queira comprar essa briga, né? Porque a CBF, por todas as escolhas que ela fez ao longo das últimas décadas, também contribuiu com o afastamento do torcedor e da seleção brasileira. Completamente. Então depende também da CBF esse processo de tornar a seleção brasileira algo atraente de novo, a ponto de você bancar essa tentativa de recuperar o símbolo nacional, de recuperar a camisa da seleção brasileira. Porque hoje é custoso demais, em termos sociais, você comprar essa briga de usar a camisa da seleção brasileira quando vemos o que a CBF fez com a seleção brasileira ao longo dessas últimas décadas, né? Exato, eu acho que o exemplo mais recente que a gente pode ter de como o sistema funciona e de como a gente poderia lidar com esse momento é que, assim, o Ronaldo, que é um dos jogadores mais representativos da história da seleção brasileira e do Brasil, né, e pro mundo, ele tenta se candidatar e ele desiste. Ele desiste porque o sistema não permite que um cara como o Ronaldo tente. Ninguém quis nem ouvi-lo. Então, se o Ronaldo quis tentar entrar nesse sistema para minimamente buscar algo novo e não consegue, quem é a gente, né? Quem são os jornalistas, quem são as pessoas com poder de influência menor perto de algo que está tão engessado há tanto tempo? Então, eu acho que
Esse é um ponto. O ponto que você perguntou sobre dentro de campo, né? Hoje o Brasil tem uma seleção competitiva, ótimos jogadores. A gente não viu boas apresentações a ponto da gente falar vai bater de frente com as grandes seleções, como a gente viu na última Copa, a bola que a França jogou, a Argentina jogando pelo Messi. Enfim, muitas coisas aconteceram futebolisticamente nesse período, né? Da seleção não encantar mais os olhos dos brasileiros, mas que seria fundamental. O Brasil dentro de campo encantando, ele une o povo por uma única causa, que é o futebol, que a gente sabe que isso acontece e vai sempre acontecer no Brasil. Enquanto o Brasil dentro de campo não trouxer alegria pro povo, vai continuar sendo difícil, porque é inevitável. Num país como o nosso, e eu falo a mesma coisa em relação à Argentina e outros países que sofrem muito economicamente também, o futebol ele é a salvação. Você fala, ai, nossa, vai gostar de futebol? Vai, porque assim, a sua vida já é sofrida, você já trabalha pra sobreviver, ganha pouco, sabe? Às vezes falta comida na mesa de casa, então a alegria do povo muitas vezes era ligar a TV e se alegrar com a seleção brasileira. E nem isso tem mais. Então o ponto de união pelo futebol seria de fato a seleção brasileira conseguir apresentar um futebol agradável novamente, alegre, como a maior seleção do mundo deveria apresentar com frequência, tendo os jogadores que tem espalhados pelo mundo. Né? E se não vier o título no ano que vem, o Brasil vai superar aquele jejum entre o tricampeonato em 70 Exato. e o tetra em 94. Nosso último título foi o penta em 2002. Luana, muito obrigado Obrigada pela a vocês. presença nesta edição de Carta FC. Se você gostou deste programa, não se esqueça, na semana que vem tem mais uma edição nos principais agregadores de podcast do mercado. Muito obrigado a todos e até a próxima.